vai começar a entender como desenrolar o nó, ok? A ideia basicamente é o seguinte: na nossa vida, dependendo da forma como a gente lida com aquela energia, ela vai ser saudável ou não, tá? Então, por exemplo, uma das coisas nesse workshop com o Svoboda que me chamou bastante atenção é que ele fala assim: tudo na vida, dependendo da forma como a gente usa, pode atuar como Dhatu, Dosha ou Mala. Vou agora falar um pouquinho mais de Ayurveda, tá? Qual é a característica do Dhatu? É aquilo que tem que ficar presente dentro do teu sistema e ele precisa ser reconstruído constantemente, ok? É um sistema de suporte à vida, tá? Qual é a característica do Mala? Ele é um elemento que precisa ficar um tempo dentro de você, e se ele ficar um determinado tempo correto dentro de você, ele te faz bem, e ele precisa sair depois desse determinado tempo, porque senão ele te faz mal, ok? E qual é o atributo de dosha? É que assim, a qualquer momento que ele está dentro de você, ele está te envenenando, ok? Então, nesse sentido, vata, pitta e kapha, que normalmente são traduzidos como doshas, eles podem ser dhatus, eles podem ser malas, eles podem ser doshas, ok? Então, se uma pessoa está muito enjoada, cheia de muco no estômago, se sentindo lerda, pesada, não sei o que, aquele kapha está atuando como dosha. Ele precisa ser purgado. Agora, se aquela pessoa está, de alguma forma, evacuando todo dia, as fezes estão bem formadas, não tem nenhum grau de secura, tem uma sensação que evacuou completa, aquela evacuação está com kapha como mala. Ele não está fazendo o papel que não tem que ficar dentro de você o tempo que precisa ficar dentro de você, está saindo o tempo que você precisa. Agora, se aquele kapha está dentro do seu pulmão e está fazendo com que teu pulmão respire sem ficar gerando atrito, ele não tem uma lubrificação que precisa para existir, aquele kapha está atuando como dhatu, ok? Então, nesse sentido, dependendo da função que aquilo está exercendo, do modo de atuação que aquilo está exercendo em você, aquilo está sendo mais ou menos benéfico, certo? Da mesma forma, os desejos eles podem estar atuando de uma maneira mais ou menos destrutiva dentro de você, certo? E como é que a gente entende isso? Quando os desejos estão atuando de uma forma mais sática dentro de você, eles estão te levando para lugares onde você, ainda que você tenha que fazer um esforço inicial, você entende que aquilo é fundamental no médio e longo prazo para que você viva melhor. Suponha que você não é uma das pessoas que é uma pessoa mais de constituição kapha, que adora não fazer atividade física. Mas você entende que ir para a academia é uma coisa fundamental, acordar cedo, não ficar dormindo até tarde, não sei o que e tal. E você fala assim: eu desejo ser uma pessoa com mais saúde, ok? Esse é um desejo que está atuando numa vibração sática e a gente poderia analogamente dizer que ele está um desejo no sentido de dhatu. Ele está favorecendo que a tua vida esteja funcionando de uma maneira melhor, ok? Consistentemente ao longo do tempo, ainda que isso envolva algum grau de esforço, certo? Então, a primeira forma seria como se essa energia do desejo, essa energia do movimento, da motivação, ela está bem equilibrada, ok? Ela está fazendo o que precisa fazer para que você fique saudável, ela está sática, certo? A energia do desejo, ela também pode estar no estado rajásico. E como a gente já viu antes, às vezes você tem um raga, num determinado curto momento, ele pode te trazer um aprendizado. Não que aquela experiência em si foi boa, mas o aprendizado da experiência pode ser algo benéfico para você. Então, do tipo assim, quando você aprende a lição, sabe, do tipo, às vezes você ter aprendido a lição faz com que aquela experiência que não foi boa para você, no final das contas, não tenha saído tão ruim assim, certo? Porque aquele conhecimento foi mais válido para você aprender a viver melhor, certo? Mas no estado, então nesse sentido, o raga seria um desejo na forma de mala. Às vezes ele, transitoriamente, pode ter algum aspecto benéfico para você, mas no geral ele não é uma coisa boa para você. Assim, fezes não é uma coisa que você fala o seguinte: isso é minha riqueza, ou urina, ou suor. Mas ele ficar algum tempo no teu sistema, ele pode permitir um certo grau de aprendizado, ok?
Então, assim, raga, no geral, é uma coisa que te faz sofrer, que te faz estar num estado de miséria, mas nem todos os estados de miséria vão ser necessariamente destrutivos de uma maneira absoluta, se eles trouxerem algum grau de autoconhecimento aí, certo? Às vezes a gente sofre pra caramba, e no final daquele sofrimento todo, a gente aprofunda a nossa experiência, e aquele sofrimento traz um desenvolvimento espiritual, um desenvolvimento pessoal pra gente, certo? Agora, os desejos, eles também, esse movimento que pode estar como desejo, pode estar como paixão e tal, ele pode estar numa frequência absolutamente destrutiva, numa frequência tamásica, onde você deseja uma coisa que naquele momento te faz mal, depois te faz mal e não te traz nenhum aprendizado. Então, nesse sentido, esse desejo te daria como dosha. Você quer cheirar mais cocaína, você cheira mais cocaína e você tem uma parada cardíaca por fiction por ter cheirado cocaína demais. Aquilo dali só te fez mal, te deixou com a mente mais entorpecida, te deixou com maior sentimento de separatividade, deixou você... morreu, ok? Aquilo não te serviu para chongas nenhuma, só para atrapalhar o teu processo, digamos assim, de desenvolvimento espiritual, ok? Então, nesse sentido, a gente precisa ter uma perspectiva bastante nítida do que é um desejo em estado sático. Um desejo em estado sático tem algumas características de sattva. Ele é suave, ele é ponderado, ele é no ritmo adequado, ele é na intensidade adequada e ele te traz um grande processo de aprendizado pessoal, ok? Então, assim, suponha que você tenha um desejo de fazer com que todas as crianças possam aprender a andar de skate. Todas as crianças que querem aprender a andar de skate para ficando na favela, possam andar de skate. Vou pegar um outro exemplo aqui, Afro-Reggae. Afro-Reggae é um exemplo legal. Sabe, vamos dar uma alternativa para que essas pessoas que vivem em situações onde a possibilidade de elas virarem traficantes e morrerem muito cedo por conta de conflitos armados e tal, é muito presente, e vamos dar uma alternativa para que elas possam acessar uma outra possibilidade de vida, certo? Isso é um desejo sático, desde que você não fique assim, ai, mas hoje aquela criança que estava no projeto saiu e agora ela vai virar traficante, não sei o que e tal. Tá? Isso pode ser do tipo, você está trabalhando no Afro-Reggae ou ser um professor de matemática e querendo que as pessoas tenham mais amor pela escola, mais amor pelo processo de aprendizado, que aquilo tenha uma experiência mais agradável. Nem que ela não passe bem em matemática, entendeu? Mas não é essa a questão. É uma questão que é um desejo para que todos os seres de todos os mundos possam viver felizes, né? Então essa oração é uma oração que expressa um desejo de sattva. Então, Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Essa é uma forma de você sempre estar... Já que você sabe que você vai desejar alguma coisa e que é propensão do teu sistema de desejar, deseje coisas boas. Cultive a ideia de que assim, eu quero desejar cada vez coisas mais boas para as pessoas, para mim, de uma forma onde todas as pessoas possam se beneficiar disso, onde haja paz, onde haja tranquilidade, onde haja contentamento, onde haja desfrute. Nesse sentido, a gente precisa aprender a botar no nosso jardim bons desejos, certo? Porque enquanto você está só brigando com os desejos antigos, eles estão sendo reforçados por uma característica principal, que é a sua presença de consciência, certo? Então, assim, a melhor forma de você fazer com que você deseje coisas não ruins é aprender a cultivar de uma maneira adequada desejos bons. E isso não significa assim, agora eu só posso pensar no bem da humanidade, agora eu só não sei o que, não sei o que. Isso já é rajado, entendeu? Qualquer postura muito radical, qualquer postura muito agitada, qualquer postura muito excitada, já é uma postura que você só está passando um verniz de sattva na história, mas a estrutura de funcionamento ainda é agitada,
ok? Então, assim, procure no início do seu dia cultivar algum tipo de prática espiritual, uma saudação do sol, uma oração, um banho, qualquer coisa, onde você, no final, possa colocar uma intenção. Uma intenção é uma forma bastante abrandada de desejo, onde você só está botando aquilo para frente, não está esperando que aquilo volte, certo? E aí, com isso, você vai ter ao longo do tempo coisas boas para que a sua mente seja habitualmente volte para ali, certo? A cultura védica, ela tem um princípio que é Sattva Vidyaya, que é fazer com que o princípio de Sattva esteja mais presente no teu sistema, esteja mais frutífero no teu sistema, que naturalmente esteja mais recorrente ali. E essa que é a ideia fundamental, você cultivar as coisas para que, remando muito para um lado, remando muito para um lado, remando muito para um lado, as coisas que entrarem no sistema vão pegar aquele fluxo dali, certo? Meio que no automático. Então esse é o aspecto mais importante para a gente cuidar de Raga, é focar em Sattva, certo? Só que para a gente focar em Sattva, a gente vai ter que dar conta também dos Ragas, porque a gente não vai conseguir simplesmente agora assim, só porque eu escutei uma palestra legal, estou iluminado, todos os meus maus hábitos vão começar a se dissolver por um milagre do divino e está tudo bem resolvido. Se isso acontecer, é ótimo, mas não é muito frequente que isso aconteça. Então a gente, ao mesmo tempo que tem que, de alguma forma, ter esses hábitos de comportamento, de melhorar a alimentação, cuidar dos nossos desequilíbrios em termos de Vata, Pitta e Kapha, cuidado para que a gente não esteja com muitas condições de toxina no nosso sistema, tudo que é a proposta do Ayurveda, a gente também tem um outro passo, que é cultivar condutas mentais da nossa experiência mental que sejam mais saudáveis, certo? E isso envolve a gente ter aspectos onde a nossa inserção com o divino esteja em pauta. Você pode chamar espiritualidade do que você quiser, desde que exista uma sensação de comunhão, abrangência, pertencimento, amorosidade, calorosidade, amizade, tranquilidade, harmonia. Algum desses atributos está ali, se você gostar de algum deles, pega ele. Ou seja, e cultiva aquilo dali, gratidão. Isso daí já vai fazer com que mais Sattva esteja presente no sistema e ele esteja voltado a ter menos espaço para que você se identifique com os movimentos rajásicos. Ok? Certo? Então esse é o aspecto filosófico da coisa. Agora a gente vai para as coisas mais pragmáticas. Certo?